Bem, hoje eu não vou falar sobre músculo, pelo menos não vou falar muito sobre músculo, né? Não vou falar nada sobre gordura, não vou falar sobre aptidão cardiorrespiratória, eu não vou falar geralmente sobre as coisas que eu venho falar aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre osso, tá? E eu vou mostrar pra você como o exercício físico é importante no aumento da densidade mineral óssea. Especificamente aqui o que eu vou falar é sobre o treinamento resistido, sobre a musculação. Como a musculação é importante no aumento da densidade mineral óssea, ou seja, na melhora da tua saúde óssea, ou seja, como a musculação deixa os ossos mais fortes e, portanto, pode ajudar no tratamento da osteoporose em homens. Não em mulheres, eu vou explicar por que em homens e não em mulheres, tá? E é interessante a gente falar em osso porque de vez em quando, ou talvez na maioria das vezes, eu falo aqui muito em composição corporal, né? E quando a gente fala em composição corporal, as pessoas geralmente pensam em quê? Massa muscular, né? Massa magra, massa muscular e gordura corporal. Então quando a gente diz que uma intervenção, como por exemplo o exercício físico, melhorou a composição corporal, a gente pensa o quê? Esse exercício aumentou a massa muscular e reduziu gordura. Só que a composição corporal ela diz respeito a como o teu corpo é formado, de que o teu corpo é formado. E basicamente o teu corpo é formado por 4 compartimentos. Você tem massa muscular, você tem massa gorda, ou seja, gordura corporal. Na verdade, massa magra, tá? Massa magra, que inclui massa muscular, né? Você tem a gordura corporal, você tem água, essa água faz parte da massa muscular e você tem osso. Então veja, se você faz uma intervenção, qualquer intervenção, pode ser uma intervenção relacionada a exercício físico, pode ser uma intervenção farmacológica, pode ser uma intervenção dietética, se você faz alguma intervenção e essa intervenção aumentou a tua densidade óssea, a tua densidade mineral óssea, portanto deixou os teus ossos mais fortes, essa intervenção ela também modificou a tua composição corporal, no sentido de melhorar a tua densidade mineral óssea, de deixar os teus ossos mais fortes. E quando a gente fala em massa óssea, o exercício físico é uma das intervenções mais eficazes no aumento da densidade mineral óssea. Mas é preciso entender que não é qualquer tipo de exercício. Existem exercícios que aumentam a densidade mineral óssea numa magnitude maior e menor. Por exemplo, se você deseja aumentar a sua densidade mineral óssea numa magnitude maior, numa eficiência maior, os exercícios de força e de impacto são mais eficazes. Dentre eles, nós temos o treinamento resistido, a musculação. Os exercícios menos eficazes são aqueles que não têm impacto e não têm uma produção de força muito alta, como por exemplo, hidroginástica, natação. É por isso que eu fico um pouco chateado quando uma pessoa vem até mim e diz que foi no médico, descobriu que estava com osteopenia ou osteoporose, e o médico recomendou hidroginástica. Veja, nada contra a hidroginástica. A hidroginástica é uma ótima forma de atividade física, ela tem vários benefícios, inclusive um benefício muito legal no que diz respeito ao controle da pressão arterial, mas quando nós falamos em densidade mineral óssea, a magnitude do efeito da hidroginástica é muito pequena. Mesma coisa a natação. Aumento da densidade mineral óssea, sim, mas muito pouco. As atividades de força são mais eficazes. Pode ser que o médico, por uma questão de segurança, medo ou até ignorância no sentido de não conhecer sobre o assunto e tentar proteger o paciente, recomenda a hidroginástica para esse paciente. Só que o problema é que com o passar do tempo, e o tempo que eu estou falando aqui são anos, esse paciente ele vai ficando mais frágil. Se ele vai ficando mais frágil sob o ponto de vista da saúde óssea, ele vai ficando mais suscetível a fraturas ósseas. Então não é interessante recomendar hidroginástica para quem está com osteopenia ou osteoporose, muito menos natação. Alguns médicos recomendam a caminhada. A caminhada tem um problema, 2 problemas na verdade. Primeiro, a magnitude do efeito também é pequeno, porque o impacto da caminhada é pequeno. E segundo, o efeito é extremamente local. Porque quando você faz caminhada, o impacto incide só aqui no colo do fêmur. Então você tem aumento da densidade óssea só no colo do fêmur. Só que a pessoa que tem osteoporose, essa osteoporose geralmente acomete colo do fêmur, as vértebras, né, da coluna e o rádio distal. Qual atividade física que você pode recomendar em que eu tenho produção de força agindo sobre esses 3 locais? A musculação. Porque na musculação eu consigo utilizar exercícios para membros inferiores, tronco e membros superiores. Portanto, aumentar a densidade mineral óssea nesses 3 locais, ajudando na prevenção, se ela não tiver osteoporose, e ajudando no tratamento, caso ela tenha osteoporose. Quando a gente fala em osteoporose, a maioria das pessoas que são acometidas pela osteoporose são as mulheres. Por 2 motivos. Primeiro que 2 fatores de risco bem importantes para a osteoporose é o envelhecimento e a menopausa. Não que só tenham esses 2 fatores, tá? Existem outros fatores também. Mas as mulheres têm esses 2 problemas, porque as mulheres envelhecem e elas, em algum momento da vida, vão desenvolver a menopausa. E quando você tem a menopausa, né, você tem uma queda vertiginosa nos estrógenos, e aí você tem uma queda na densidade mineral óssea. Então elas têm 2 fatores atuando aí, né? Envelhecimento e menopausa. Então a maioria das pessoas que têm osteoporose são mulheres. Mas isso não significa dizer que os homens não têm osteoporose. Eles também têm, só que no menor número quando nós comparamos com as mulheres. E o problema dos homens que têm osteoporose é que, embora seja num número menor,
A taxa de mortalidade deles devido a uma fratura por causa da osteoporose é 2 vezes maior do que nas mulheres. Então é extremamente importante nós utilizarmos intervenções para tratar a osteoporose nos homens. Exatamente para evitar quedas e fraturas devido à osteoporose e evitar, em última análise, em último grau, a mortalidade, que é 2 vezes maior nos homens do que nas mulheres. E eu vou falar sobre homens aqui, destacando o treinamento resistido de osteoporose nos homens, porque o artigo que eu vou mostrar para vocês fala sobre isso. Tá? Então, vamos lá. O que acontece no osso que você desenvolve a osteoporose? Para você entender isso, você precisa entender o seguinte. Vamos lá. O osso ele é formado por 3 tipos de células. Presta atenção para você entender. Você tem os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Gravou? Osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Essas 3 células, elas têm funções diferentes. A função dos osteoblastos é sintetizar o osso. Ele fabrica osso. Vamos usar esse termo aqui para que você possa entender melhor. Né? Os osteoblastos fabricam osso. Os osteócitos são como se eles fossem os osteoblastos maduros. Os osteoblastos são células ósseas imaturas. Aí quando elas amadurecem, elas viram osteócitos. A função dos osteócitos é manter aquela massa óssea, naquele nível que está ali. E a função dos osteoclastos é remover o osso. É como se os osteoclastos fossem um comedor de osso. Então os osteoblastos fabricam osso, os osteoclastos removem. Os osteoblastos fabricam, os osteoclastos removem. A todo momento nos teus ossos, você está tendo atividade osteoblástica e osteoclástica, ou seja, fabricação de osso, remoção de osso, a todo momento. Só que dependendo de algumas situações, uma dessas células está com atividade maior do que a outra. Por exemplo, quando nós falamos na osteoporose, a atividade osteoclástica, portanto a atividade de remoção de osso, está maior do que a atividade osteoblástica, que é a atividade de síntese de osso. Por isso que você remove mais osso, e aí você removendo mais osso do que fabricando, o osso vai ficando mais fraco. Quando você está em fase de crescimento, se é criança, adolescente, a tua atividade osteoblástica está bem maior do que a atividade osteoclástica. Por isso que teus ossos, com o envelhecimento, no caso eu estou me referindo aqui, você saindo da infância até a adolescência, ele vai ficando mais forte, porque você vai fabricando mais osso, a densidade mineral óssea vai aumentando com o passar do tempo, depois ela tende a se estabilizar e depois tem uma queda com o envelhecimento. Falando em envelhecimento, quando você está envelhecendo, você tem um aumento na atividade osteoclástica e uma diminuição na atividade osteoblástica. Certo? Tudo bem? Quando você quebra um osso, quando você fratura um osso, o que é que acontece? Aquele osso, aquela regiãozinha que está fraturada, ela precisa cicatrizar. E aí acontece um aumento na atividade osteoclástica para remover aquele osso danificado. Logo depois que está havendo uma remoção daquele osso danificado pela atividade dos osteoclastos, começa a haver um aumento na atividade osteoblástica para sintetizar osso novo naquela região. Conseguiu compreender? Então, observe que na osteoporose a atividade osteoclástica é maior do que a atividade osteoblástica, por isso que você remove mais osso do que fabrica. Só que algumas intervenções, como por exemplo a musculação, treinamento resistido, consegue aumentar a atividade osteoblástica e reduzir a atividade osteoclástica, portanto, aumentar a densidade óssea e reduzir a atividade dos osteoclastos, ou seja, reduzir a atividade de remoção de osso. É por isso que a musculação ela fortalece os teus ossos. Não só a musculação, mas qualquer atividade física que tenha uma produção de força e de impacto significativa. Atividades de força e de impacto conseguem aumentar a atividade osteoblástica e diminuir a atividade osteoclástica. E é por isso que a musculação ela é extremamente indicada para a prevenção e tratamento da osteoporose. Ela é a atividade mais eficaz. Isso quem está dizendo para você não sou eu, não. Eu estou aqui só reproduzindo o que a literatura científica já fala consistentemente há anos. Ok? Vamos lá, deixa eu mostrar o estudo para vocês. Deixa eu colocar o óculos para ver melhor. O estudo que eu trago para vocês foi publicado por pesquisadores australianos no ano de 2024, portanto, ano passado. Foi uma revisão sistemática que pegou 3 estudos que queriam avaliar o efeito de vários tipos de atividades físicas na densidade mineral óssea de homens com osteoporose ou osteopenia. Não é a mesma coisa osteoporose ou osteopenia. A osteoporose, na verdade, ela não começa do nada. Você começa tendo uma diminuição na densidade mineral óssea, uma diminuição pequena, e aí você é classificado como osteopênico, né? Você tem osteopenia. Só que se essa osteopenia não for tratada adequadamente, ela vai evoluindo, você vai perdendo mais densidade mineral óssea, até que você entra num ponto de corte em que você já obedece os critérios para ter osteoporose. Né? E muitas vezes a pessoa descobre que tem osteoporose porque fraturou um osso, com uma queda boba, ou simplesmente porque estava andando, o colo do fêmur quebrou, né? Isso é muito comum em idoso ou idosa. Né? Enfim, esse estudo pegou essa revisão sistemática pegou 13 estudos que avaliaram os efeitos de várias atividades físicas em homens com osteoporose e osteopenia. E esse estudo usou homens exatamente por isso. O número de homens, né? Vamos colocar idosos aqui, né? Que tem osteoporose é bem menor do que o número de idosas que tem osteoporose.
No entanto, a taxa de mortalidade dos homens devido a fraturas ocasionadas pela osteoporose é o dobro quando comparado com as mulheres. É por isso que é importante a gente investigar intervenções eficazes para aumentar a densidade mineral óssea desses homens, para impedir uma queda e que essa queda venha acompanhada de fratura e essa fratura evolua em algum momento para a mortalidade. Conseguiu compreender a ideia dos pesquisadores? Foi isso que eles fizeram. E aí, depois de analisar a literatura científica, eles verificaram que a modalidade de exercício mais eficaz, presta atenção no que eu vou dizer para você, eles verificaram que a modalidade de exercício mais eficaz para aumentar a densidade mineral óssea foi o treinamento resistido, foi a musculação. Então não tem essa conversa de que eu estou com osteoporose, eu vou fazer hidroginástica, eu vou fazer caminhada, eu vou fazer natação, não porque o médico disse que tem que ser assim. Se você tem osteoporose, você tem que fazer força, você tem que fazer impacto. Fazendo assim, você vai se proteger de fraturas. Se você for fazer hidroginástica, e mais uma vez, nada contra a hidroginástica, você vai ficar mais frágil. Compreendeu? Então, eles viram que o exercício resistido à musculação foi a modalidade mais eficaz no tratamento da osteoporose. Por quê? Porque o treinamento resistido promoveu manutenção ou aumento da densidade mineral óssea. Isso era lógico. Por quê? Por que ele aumenta a densidade mineral óssea? Porque ele aumenta a atividade dos osteoblastos e diminui a atividade dos osteoclastos. Como consequência, você vai ter a densidade mineral óssea mais aumentada. O osso vai ficar mais forte. O exercício resistido também preveniu a diminuição do índice de resistência óssea. A resistência óssea ela diz respeito à resistência que o teu osso tem para evitar uma fratura. Vamos pensar que o osso é essa caneta aqui, e essa caneta é bem fraquinha. Se eu faço uma força relativamente maior aqui, eu fraturo esse osso, eu quebro essa caneta. Se eu faço uma força e essa caneta não quebra de forma nenhuma, o índice de resistência óssea, vamos pensar que a caneta é um osso, né? O índice de resistência óssea é muito alto. E o exercício, ele mantém ou aumenta o índice de resistência óssea, fazendo com que o osso fique mais resistente a fraturas. Além disso, além de melhorar a saúde óssea, o treinamento resistido à musculação também melhora a composição corporal, no sentido de, aqui, tá? No sentido de aumentar a massa muscular e reduzir a gordura corporal. Além disso, o treinamento resistido também aumenta a força muscular, aumenta a mobilidade, o equilíbrio dinâmico e a velocidade da marcha. Todos esses pontos você pode questionar se são importantes para uma pessoa que tem osteoporose. É claro que são, porque quando você aumenta a força muscular, a mobilidade, o equilíbrio dinâmico e a velocidade da marcha, você diminui significativamente as chances desse indivíduo levar quedas. Imagina um indivíduo que é saudável levando a queda já machuca. Imagina só agora um indivíduo com osteoporose. A queda, além de machucar, vai fraturar. Então, se tu pega um indivíduo com osteoporose, faz uma intervenção, como, por exemplo, a musculação, e essa musculação aumenta a força muscular, porque vai aumentar, se ela for trabalhada bem direitinho, ela vai aumentar. Aumenta a mobilidade, equilíbrio dinâmico e velocidade da marcha, você diminui a chance desse indivíduo levar uma queda. Isso é muito importante quando nós falamos em pessoas com osteopenia e osteoporose. No entanto, outras atividades físicas que foram investigadas nesse estudo, como, por exemplo, o Tai Chi Chuan, que é um tipo de ginástica, é um tipo de luta chinesa, teve efeitos limitados. O que é isso? O que é um efeito limitado? Teve aumento na densidade mineral óssea? Sim, mas o efeito foi numa magnitude muito pequena. A mensagem principal aqui é a seguinte: se a intenção é aumentar a tua densidade mineral óssea, é deixar os teus ossos mais fortes, tem que ser atividade de força e de impacto. O que seria uma atividade de impacto? Uma caminhada, por exemplo. A caminhada faz impacto no colo do fêmur. A corrida faz impacto. Os saltos fazem impacto. Só que, dependendo do grau de osteoporose que um idoso possa ter, começar um treinamento por essas atividades de impacto pode não ser legal, porque ele não está treinado ainda. Então aquele impacto pode fraturar o osso daquele indivíduo. Então você começa com atividades de força, na medida que o sistema músculo-esquelético dessa pessoa vai ficando mais fortalecido, você vai introduzindo aos poucos e depois de algum tempo atividades de impacto. Não comece inicialmente com atividades de impacto. Não comece a prescrever logo na entrada atividades de impacto. Vai para as de força primeiro e depois a gente vai para as atividades de impacto. Então vamos aos comentários, né? Primeiro, por que o exercício resistido? Por que a musculação é tão importante para o tratamento da osteoporose? Eu já comentei lá atrás. Porque ela aumenta a atividade osteoblástica, portanto a atividade de formação de osso, e diminui a atividade osteoclástica, portanto a atividade de remoção de osso. Se eu aumentei a atividade de síntese de osso, atividade osteoblástica, reduzir a atividade osteoclástica, portanto remoção de osso, meu osso vai ficar mais forte, eu vou aumentar a densidade mineral óssea, minha saúde óssea vai melhorar. Um ponto importante nessa história é que é muito comum pessoas com osteoporose apresentarem uma queda importante na força muscular. E a musculação consegue restabelecer
ou uma parte, ou a totalidade dessa força muscular que foi perdida. E quando você proporciona aumento na força muscular de indivíduos com osteoporose, você previne quedas e, como consequência, fraturas por osteoporose. Prevenindo fraturas, quando a gente fala em homens, você previne mortalidade mais lá na frente. Consigo compreender a importância da musculação para o tratamento da osteoporose? Não dá para você pensar em tratar a osteoporose só com remédio e dieta. Não dá para você pensar em tratar a osteoporose só com remédio e dieta. Tem que entrar estresse mecânico ali. Tem que entrar atividades de força, como por exemplo a musculação. Ok? Então eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.